Aleluia, saúdo a todos com a paz do Senhor, glória ao nome do Senhor. Tome os vossos assentos, por gentileza. Estou feliz pela oportunidade de estar nesta feita, nesta congregação Cafarnaum. O Ender fez eu lembrar de 2019, Renato, quando estávamos em uma escola bíblica dominical. A gente era um pouquinho mais magro, né, Wender? E ele mandou uma foto, junto com Geração Eleita. E essas fotos fazem a gente lembrar, irmã Reilane, que nós estamos ficando velhos. Né? Mas a gente sabe também que em tudo Deus tem cuidado da nossa vida. Em tudo Deus tem feito grandes coisas em nosso favor. Estou feliz por receber esse convite através do Ender, líder aqui, e com a autorização também do co-pastor Renato, pastor Osias, né, que tem aí nos abençoado, e também com a bênção do nosso pastor Maxwell, e o nosso líder também de adolescentes, evangelista João, poder estar nessa congregação. E o desejo do meu coração é que Deus fale profundamente, como já tem falado. Se eu saísse daqui, irmão Darcy, eu já sairia satisfeito, porque eu já senti, já ouvi a voz de Deus falar ao meu coração, aos nossos corações. Irmão Emílio, quando que o senhor chegou em Santa Luzia? 1998 eu cheguei lá. O senhor me apresentou esse homem lá em Santa Luzia do Oeste. Louvo a Deus pela vida do senhor, tá? Deus continue abençoando grandemente. Abra sua Bíblia, por gentileza. Abra sua Bíblia, Daniel, no capítulo de número 6. Daniel, no capítulo de número 6, a última parte do versículo. Daniel, capítulo 6 e o verso de número 13. Daniel, capítulo 6, do versículo, que diz assim: 3 vezes por dia faz a sua oração. Eu vou contar até 3 e vocês vão repetir esse versículo comigo. 1, 2, 3. 3 vezes por dia faz a sua oração. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 ao 17. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 ao 17, que diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e se sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Amém? Diga comigo oração. Diga comigo propósito. Diga comigo separados para viver o propósito de Deus. Aleluia. Vocês perceberam os 4 últimos hinos que foram louvados? A Jéssica cantou. E se precisa, foi, né?
E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. E nós pegamos a palavra que o Senhor tem colocado aos nossos corações, Daniel, no capítulo de número 6. A última parte desse versículo. O texto inicia o capítulo 6 dizendo a epígrafe: Daniel na cova dos leões. E aqui eu quero já abrir um parênteses para mim e para vocês que estão aqui neste culto. Nós fomos convocados, nós fomos chamados, nós fomos separados para uma obra específica. Obra essa que por algumas vezes, por alguns momentos, nós entraremos em situações que até pensaremos que não conseguiremos sair dela. Quando vemos a palavra propósito, quando vemos a palavra propósito, a palavra propósito no hebraico ela quer dizer shepetz, que indica intenção ou desejo. No grego ela significa próteses, que se refere a um plano previamente estabelecido. Se fomos chamados, se fomos separados, se estamos aqui, é porque o próprio Deus, um dia, mesmo nós, não sendo merecedores, Ele nos chamou para estar aqui. Possa até ser que tem alguns aqui que nasceram no lar evangélico e permaneceram até no dia de hoje, mas possa ter alguns, como foi o meu caso, que talvez por algum motivo ou outro distanciou-se dos caminhos do Senhor. Mas como nós sabemos que quando Deus chama, quando Deus separa, quando Deus o convoca para a batalha, para a guerra, não adianta nós queremos fugir, não adianta nós queremos escapar do plano que Deus tem para a nossa vida. E nós vemos aqui um texto que fala de um jovem. Se nós formos para o primeiro capítulo de Daniel, nós vamos ver 4 jovens sendo tirados do meio da sua família, 4 jovens sendo tirados do meio dos seus costumes, 4 jovens sendo separados dos princípios aos quais o Senhor Jesus, o nosso Deus, havia para eles designado. E vemos aqui o propósito de Deus se cumprindo na vida desses jovens. Que jovens são esses? Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel. Vemos os jovens que colocaram em seus corações, colocaram em suas vidas, que não iriam se contaminar, que não iriam se entregar, que não iriam se render aos prazeres dessa terra. Por que, Miqueias? Porque eles prefeririam e queriam viver separados para os propósitos ao qual o Senhor os havia designado. Eu sempre, quando vou ministrar, eu sempre falo, irmãs, não se preocupe, porque quando eu saio eu falo, pastor Renato, que jovem é até os 99 anos. Pode ficar despreocupado, irmão Emílio, que nós estamos incluídos nisso. Nós estamos juntos aí, irmão Darcy. O senhor já está chegando aos 100, mas nós estamos incluídos aí. Mas nós louvamos ao Senhor, porque o cuidado de Deus para com a nossa vida é grandioso. Nós louvamos ao Senhor, porque quando nós vemos essa passagem,
Quando nós vemos Daniel e os seus amigos sendo tirado da sua parentela, sendo tirado da sua casa, sendo tirado do meio do seu povo, um povo que adorava e bendizia o nome do Senhor. E talvez a gente até pergunta, mas por que Deus permitiu isso? E pode acontecer, jovens, adolescentes, muitas das vezes na nossa vida. Muitas das vezes saímos de um lugar para o outro e até questionamos, Senhor, o porquê isso aconteceu? Deus, o porquê isso sucedeu em minha vida, em minha casa, o porquê estou passando por esse momento? O separado e a separada do Senhor, vai ter momentos sim, que nós vamos ser afligidos, vai ter momentos sim, que passaremos por apertos, por dificuldades, por lutas, mas não é para nós desistirmos, não é para nós olharmos para trás, não é para nós olharmos para os obstáculos que estão à nossa frente. Aí nós vemos, se Josué tivesse olhado somente a muralha, ele não iria continuar a rodear a cidade por 7 vezes, ao qual o Senhor havia ordenado. E nós, quando nós vemos essa palavra, nós vemos que Deus, em sua bondade, em sua soberania, Ele sempre tem algo reservado para as nossas vidas. O que devo fazer, Miqueias, para ser separado e viver os propósitos de Deus? Foi cantado aqui, foi louvado aqui nesta noite. A oração é a chave que abre os céus, a oração é a chave que toca o coração de Deus. A lágrima que rola no seu rosto quando você não tem mais palavras para dizer absolutamente nada, o Senhor entende você nas suas lágrimas. E quando nós vemos Daniel e os seus amigos colocando em seu coração, eu não vou me contaminar com aquilo que o mundo tem, eu não vou me render com aquilo que o mundo vem a me oferecer, eu não vou entregar o propósito de Deus de qualquer maneira, por uma proposta qualquer, ao qual o mundo, o inimigo, o encardido, o inimigo das nossas almas, venha nos oferecer. É momento de nós refletirmos, é momento de nós olharmos as dificuldades, sim, é momento de nós olharmos os tempos, sim, mas é momento de nós fazermos, elevar os nossos olhos aos céus. Eu elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Talvez essa seja a pergunta que você fez quando você saiu da sua casa. Para que eu possa viver os propósitos do Senhor, eu estou vivendo dessa e dessa forma. Eu estou passando por isso e por isso, mas eu quero continuar servindo ao meu Senhor. Daniel e os seus amigos, por não se misturar, por não se entregar, por não se render às coisas que haviam na Babilônia, por não se render diante do Deus daquele povo, eles pagaram um preço muito alto. E a história, a Bíblia nos traz 3 jovens sendo lançados aonde? Na fornalha de fogo ardente. Possa ser que eu esteja dizendo para alguém aqui nesta noite que esteja vivendo essa fornalha. Possa ser que eu esteja dizendo para alguém aqui nesta noite que esteja como Paulo e Silas, de mãos e pés amarradas com alguma situação que esteja acontecendo lá na sua casa. Mas eu quero dizer para você que o Deus de Paulo e Silas está com você, está cuidando da sua vida, está cuidando da sua casa, está cuidando da sua família. E se você continuar orando, buscando a Ele, fazendo a vontade dEle, o inimigo pode até se levantar, o inimigo pode até tentar te parar, mas ele não vai conseguir. Porque maior é o que está com você do que aquele que está lá no mundo. Maior é o que está na sua vida do que aquele que está no mundo.
Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente. Por quê, Miqueias? Todos são conhecedores da história. Porque não se renderam aos prazeres da Babilônia. Porque não se prostrou diante do Deus da Babilônia. Porque o que eles haviam aprendido lá, eles já tinham sido separados, escolhidos para viver os propósitos de Deus na vida deles. E quem vive o propósito do Senhor, há uma frase que o nosso pastor Maxwell, há uns temas atrás, ele diz: quem vive princípios curte promessas. E aquele que está fazendo a vontade de Deus, vivendo princípios na palavra do Senhor. Miqueias, mas muitas das vezes eu não tenho força para orar 1 hora sequer, eu não tenho força para orar meia hora. Queridos, o Senhor entende e sabe até onde você pode suportar. Ele não dá a você além do que você consegue, Ele não dá a você além do que você suporta. Ele só entrega a você aquilo que você aguenta, aquilo que você suporta, aquilo que você consegue. E Ele sabe que você vai chegar do outro lado. E pode até ser que o inimigo muitas das vezes diz para nós, como talvez ele tenha planejado algo contra os amigos de Daniel. Quando o rei fala, quando tocar a buzina, aquele que não se prostrar, aquele que não adorar ao Deus da Babilônia, na mesma hora serão lançados na fornalha de fogo ardente. Quantos são os seus desafios? Talvez não precisa nem eu perguntar. Quem não tem desafio, quem não passa por aflições aqui? Todos nós vivemos dias difíceis. Todos nós vivemos situações muitas das vezes que saem do nosso controle. Mas olha a palavra de Deus para o seu coração. Pode até sair do seu controle, pode até sair do controle da terra, pode até sair do controle do médico, pode até sair do controle da justiça, pode até sair do controle das autoridades da terra, mas a autoridade do céu, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nada sai do controle dEle. Talvez você tenha vindo para este lugar dessa forma: Deus, saiu do meu controle, Deus, eu não consigo mais, a fornalha de fogo me espera, a cova dos leões me espera. Pode deixar lançar, pode deixar te jogar lá dentro, mas permaneça fiel ao Senhor, permaneça servindo a Ele, dizendo: enquanto eu estiver vivo, enquanto eu tiver vida, eu vou adorar. Enquanto eu estiver vida, eu vou adorar. Sadraque, Mesaque e Abednego lançado na fornalha de fogo ardente, por não se render, por não se entregar, por não negar o nome daquele que o havia separado, cada um deles. E o Senhor Jesus, na sua palavra, Ele diz: eis que eu estarei convosco até amanhã, irmão João, até depois da manhã, Wellington, pastor Valdemar, até o mês que vem. Não é só até o mês que vem, não é só até o ano que vem. Eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Você levanta e é uma luta que vem. Você deita, é outra que vai começar daqui a pouco. Você levanta novamente e é um leão que você tem para matar, mas a sua oração continua.
A sua devoção a Deus continua, porque você tem a certeza em quem você tem crido. Irmãs, pode até ser que às vezes vocês são incompreendidas com algumas coisas que acontecem na vida das irmãs. Ana estava no templo, orando, pedindo algo que para ela era impossível. Para ela não tinha solução, mas ela foi no dono da solução. E ela foi mal interpretada, ela foi mal compreendida e foi tida como uma embriagada. Mas a oração dela, quando ela estava de joelhos dobrados, dizendo: Deus, o Senhor me conhece, Deus, o Senhor sabe quem sou eu, o Senhor sabe o que eu quero, atende a minha oração. Pode ser que você chegou fazendo a oração de Ana nessa noite. Pode ser que tem uma penina aí que está tentando atrapalhar você viver o propósito de Deus na sua vida. Jovens, adolescentes, pode ser que tem uma mulher de Potifar que está tentando tirar você do propósito de Deus. E nós vamos falar de José, alguém que fora vendido e tinha todos os motivos, o Wellington, para não continuar servindo ao Senhor, porque o Senhor o permitiu que passasse por tudo o que ele passou. Mas a oração dele continuava, a fidelidade a Deus, ao Senhor continuava, e ele se mantinha firme no propósito ao qual o Senhor o havia chamado. E nós chegamos no versículo que nós lemos: antes 3 vezes por dia Daniel orava. Todos conhecem a história. Não tem aqueles secretários do inimigo que fica vigiando a tua vida todos os dias, tentando achar talvez um erro que você cometeu. Pois é, esses estavam rodeando Daniel para pegar ele fazendo o quê? Simplesmente buscando ao Senhor, clamando a Deus. O que demais tem nisso? Mas eles não queriam ver Daniel viver os propósitos de Deus. E eles chegam até o rei e diz: ó rei, tem um ali, que 3 vezes ao dia ele vai orar para o Deus dele. Faz um decreto para que ninguém mais adore a outro Deus senão ao seu Deus. E o rei, contristado, porque os doutores chegaram até ele e pediram para que ele fizesse isso. E há momento na minha e na sua vida que vai acontecer, se já não está acontecendo. Os secretários do inimigo, os secretários do inferno vão rodear você em todo momento para tentar atrapalhar o projeto de Deus na sua vida, para tentar atrapalhar o propósito do Senhor na sua casa. E eu quero dizer para você essa noite: persevere em oração, continue buscando ao Senhor, porque vai acontecer. A Bíblia nos diz: filhinhos, no mundo tereis aflições. E essa foi a aflição de Daniel. Por quê? Porque ele estava se abdicando das coisas do mundo, deixando os prazeres do mundo para lá e chegando próximo de Deus,
tendo um relacionamento, um diálogo com o Senhor, todos os dias, reconhecendo a dependência dEle, todos os dias, porque sozinho ele não conseguia, sozinho ele não podia ir, mas com a ajuda do céu, ele continuava, com a ajuda do céu, ele prosseguia, com a ajuda do céu, o inimigo se levantava, mas se levantava para cair. O inimigo se levantava para cair. Não tem quando você faz um propósito com Deus, eu vou orar, eu vou consagrar ao Senhor. Hoje eu vou tirar o dia para jejuar. Parece que nesse dia, Renato, é o dia que mais aparece coisa que a gente gosta de comer. Parece que nesse dia, irmão Daci, é aquele dia que a gente não quer comer uma lasanha, e a gente sente um cheiro de lasanha. Que misericórdia. É o dia que a gente não quer comer um churrasco, e daqui a pouco fazer que nem outro, a gente escuta uma fumacinha, um cheiro de churrasco. Mas eu fiz um propósito com Deus, eu tenho a minha devoção ao Senhor. Então a minha e a sua vida, quando nós estamos pautados para viver os propósitos de Deus, o inimigo ele vai se levantar, o inimigo vai mandar pessoas, até mesmo, pasmem o que eu vou dizer, mas até mesmo de dentro da sua parentela, da sua casa. Miqueias, mas isso acontece? Sim. Ah, mas é servo de Deus, é servo. Mas acontece, porque há momentos que a gente deixa o propósito de Deus e começa a ouvir vozes. Ó o hino, tua voz, Senhor. E se a gente, quando nós somos separados para viver os propósitos de Deus, nós reconhecemos a voz daquele que nos chamou, nós reconhecemos a voz dele, nós sabemos quem ele é, nós sabemos a forma que ele fala, nós sabemos já o dialeto dele, quando nós somos separados para viver o propósito extraordinário de Deus. Até nisso o inimigo trabalha para tentar te tirar do plano de Deus para a sua vida. Talvez não era plano seu estar aqui neste lugar, talvez não era projeto seu, do seu coração, talvez não era projeto do seu coração estar aqui essa noite. Eu não te conheço, eu não sei quem é você, não sei, alguns aqui eu conheço, mas algumas pessoas não. Eu não sei por que você veio aqui. Talvez a pergunta seja essa: o que eu estou fazendo aqui? O Senhor te conhece no íntimo da tua alma, o Senhor te conhece no íntimo do teu coração. Ele sabe as peninas que você está enfrentando, que elas estão vindo para tentar afligir a sua vida e tentar fazer você parar de buscar Ele. Ele sabe as covas de leões que você está vivenciando. Ele conhece as fornalhas que você está entrando. Mas olha só, por mais que você entre na fornalha, por mais que você entre na cova dos leões, por mais que penina vai vir para tentar te parar, olha só a notícia que eu tenho de Deus para o seu coração. Olha só a palavra de Deus que eu tenho para o teu coração. Continue firme no propósito para você viver o extraordinário de Deus na sua vida. Porque se você entrar na cova, o homem natural vai ver 1, 2, 3 homens na fornalha de fogo. Se você entrar na fornalha, o homem natural vê 1, 2, 3 homens. Mas o homem espiritual, ele vê o quarto.
E o quarto é aquele que te chamou, o quarto é aquele que te separou, o quarto é aquele que te levantou no momento que você disse: eu não tenho capacidade, Deus, eu não sou capacitado para isso, eu não tenho nem ao menos, não sei nem ao menos falar. Mas quem te chamou é fiel e justo para cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família, todos os teus projetos. Jogado na cova dos leões, agora é o meu fim. Esse é o olhar do homem natural, do homem que não tem Deus, que não vê o espiritual do Senhor acontecer. E aí o inimigo diz: agora acabou, não tem aquele sonho que ela tem, não tem aquele projeto que ele tem, acabou. E dentro da fornalha, você pode dormir tranquilo, você pode dormir tranquila, porque o Senhor está com você. Não te chamei eu, esforça-te e tem muito bom ânimo. Levanta-te, porque ainda é longa a tua caminhada. O teu chamado não para por aqui. A obra que o Senhor começou na sua vida ainda não está no fim. Não está no fim. O que nós devemos fazer em meio a um tempo tão difícil? Estamos vivendo um dos piores tempos da terra. E existem alguns, Renato, e eu quero terminar, que pensam que sozinhos vão conseguir. E tem os que batem no peito e falam: sozinho eu vou chegar. Mas a palavra de Deus para o seu coração, para os nossos corações essa noite é: me convida para estar com você, me convida para caminhar junto com você. Para as irmãs, a hora que talvez estão lá fazendo um almoço, lavando uma louça, talvez fazendo qualquer coisa, aquelas que trabalham fora, convida para estar juntinho de vocês. Oh glória, oh glória. E é o momento que você começa a clamar, 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 clamar. Eu quero que você se coloque de pé. Pode. E é o momento que você, muitas das vezes, talvez até sem força, para continuar, você fala assim: Deus, eu já não suporto mais. Eu já não consigo mais, Senhor. Me ajuda. Ei, você que recebeu um convite para estar nesse culto essa noite. Talvez você ainda não conhece o Deus de Daniel, ou talvez até conhece, mas por um motivo ou outro, você simplesmente fechou o seu coração. Olha o que eu tenho para dizer para você: sozinho você não vai conseguir. Sozinha você não vai conseguir. E eu não sei a forma que você chegou aqui. Irmãs, irmãos, adolescentes, crianças, jovens, eu não sei a forma que vocês chegaram aqui, obreiros. Eu só sei que se nós continuarmos adorando a Ele, bendizendo ao nome dEle, Ele é fiel e justo para acampar e mandar anjos poderosos para pelejar a peleja que você não consegue mais. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. E se você quiser, não saia do seu lugar por emoção, não.
Eu quero orar por você. Eu não sei o que você vem pedindo para o Senhor. Eu não sei o que você vem apresentando ao Senhor. E eu já vou passar o microfone para o Renato. Mas eu quero orar por você essa noite. Deus conhece a sua vida no íntimo. Deus conhece a sua vida lá onde o médico talvez ele não pode ir. Porque a gente sabe que a medicina está muito avançada. Mas a gente sabe que há lugares que o médico não chega. Mas o Senhor vai aonde ele não pode ir. Alabaxandarabacanta alabassúria de comana. O recalabandarabastor recanto e de cante rebequeia de plácio de comanai. Que comanai assúria de comaneve as chorecanda alabassúbia. O Senhor te conhece. E um segundo convite eu faço para você. Se você chegou aqui essa noite e você ainda não teve um encontro com Deus, e você quer fazer a oração de Ana, porque pode ser que você esteja nas suas últimas forças, e a partir desse dia você quer entregar a sua vida a Cristo e dizer: faz morada em mim, Senhor. Faz morada dentro do meu coração, dentro da minha vida e dentro da minha casa. O convite é para você essa noite. Talvez você entrou aqui dessa forma. Não resista à voz do Espírito Santo, ao qual brada ao teu coração nessa noite. Se você ainda não teve um encontro com Deus, se entregue a Cristo, porque Ele te aceita, Ele te chama para te abraçar nessa noite e dizer: você é meu filho, você é minha filha. O convite está aberto para você. O convite está aberto para você. Eu não quero mais prolongar. Eu quero orar por essas pessoas. E até o final desse culto, se você decidir entregar a sua vida a Cristo, o pastor Renato vai estar aqui juntamente com os obreiros para orar por você. Vocês que aqui estão à frente, o Miqueias não pode fazer nada, mas a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amado e soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nós estamos aqui gratos ao Senhor, meu Deus, pela palavra que o Senhor tem colocado aos nossos corações. Meu Deus, nós, ó Deus querido, sendo, ó Pai, debaixo da responsabilidade que o Senhor tem colocado, ó Pai, em nossas mãos, deixamos aqui tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, deixou em nossos corações, ó Pai, falou em nossos corações, ó Deus, e agora estão os teus filhos, as tuas filhas, ó Pai, aqui à frente, e uma coisa nós pedimos ao Senhor, que venha capacitar, venha ajudar os teus filhos nessa caminhada, venha ajudar os teus filhos a prosseguir, Senhor, fazendo, ó Deus querido, a tua obra. Fortaleça, dê vigor, dê força, Pai, para que possamos continuar, ó Pai, no propósito de viver o sobrenatural do Senhor. Meu Deus, nós colocamos tudo em teus cuidados, confiantes, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Repousa sobre os teus filhos, dê graça sobre as suas filhas, ó Pai, e cuida de cada família, cuida de cada lar aqui neste lugar. Senhor, é a nossa oração, em gratidão e louvor ao Senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.